Olá, eu sou o professor Emílio, essa é mais uma aula de técnicas radiológicas e o assunto de hoje é sobre tórax. Não esqueçam que junto a essa aula, o importante para o aprendizado se fixar, vocês assistam também o vídeo que eu falo da técnica prática dos exames de tórax, tá bom? Então aqui é uma aula mais teórica, onde eu vou explicar os princípios da técnica e não esqueçam junto de assistirem a aula do vídeo da prática da realização dos exames radiográficos de tórax, ok? Então vamos por partes, assim como qualquer radiografia, o que a gente precisa primeiro? Saber o que radiografar, reconhecer anatomicamente a estrutura. Então a gente tem o tórax como uma caixa de proteção dos órgãos internos. Na vista anterior, a gente vai ver o externo, que o que compõe o externo? O manúbrio, que é a região superior, o corpo do externo, a parte central, e o processo tifoide. Temos a escápula e temos a clavícula. Temos também as costelas, mas eu falo das costelas no próximo slide. Na vista posterior, nós vemos as 12 vértebras torácicas, ainda vamos conseguir ver também a clavícula e também a escápula. Continuando, né, com a anatomia do tórax. Aqui a gente tem, é uma vista anterior, tá, gente? Então eu tenho a clavícula, eu tenho a escápula, eu tenho o externo, a gente viu no slide anterior que o externo se divide em manúbrio, corpo e processo tifoide. E temos os 12 pares de costelas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desses 12 pares de costelas, nós temos as costelas verdadeiras, nós temos as costelas falsas e as costelas flutuantes. Então, são 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 costelas flutuantes. O que significam verdadeiras? Que elas articulam-se diretamente com o externo. Elas saem lá da coluna torácica e juntam-se ao externo. Quando a gente diz que é costela falsa, ela vem lá da coluna torácica e se articula com o externo indiretamente, através das articulações costais, externais, desculpa, da cartilagem external, melhor dizendo, cartilagem. E as flutuantes é que não se articula com o externo, elas ficam livrezinhas, vêm lá da coluna torácica e ficam livres, ok? Aí nós temos, quando se fala em radiografia de tórax, o objetivo aqui é ver região pulmonar e região cardíaca, a região do mediastino. Não vou aqui falar de todas as estruturas, não é o objetivo dessa aula, desses exames radiográficos, mas nós vamos ver aqui a veia cava superior, onde entra no coração sangue venoso, o pulmão direito, que se divide em 3 partes, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, o diafragma, o músculo responsável pela respiração, o átrio direito, né, por onde entra o sangue venoso, o lobo direito, o lobo inferior e o lobo superior, que são o pulmão esquerdo, que só se divide em 2 regiões, o átrio esquerdo e a artéria pulmonar e a aorta. Aqui eu tenho um esqueminha de como funciona a grande circulação e a pequena circulação. Não é o objetivo da nossa aula, mas tem aqui um esqueminha bem explicativo. Se vocês quiserem, é só olhar o desenho, ó, por onde o sangue entra no coração, pela veia cava superior e pela veia cava inferior. Não estava explicando sobre isso, mas já que eu estou falando, então vamos embora lá. Então ele entra pelo átrio direito pelas veias cavas, vai sair pelo ventrículo direito lá para os pulmões pelas artérias pulmonares direita e esquerda. Depois ele volta do pulmão já como sangue arterial rico em oxigênio, né? O sangue venoso rico em CO2.
sangue arterial rico em oxigênio. Então, chega no coração sangue venoso, pelo átrio, através das veias cavas. O sangue venoso, através das artérias pulmonares, vai para o pulmão, há uma troca gasosa, então a gente troca o CO2 pelo oxigênio, então quando volta do pulmão, já volta sangue arterial. Por onde? Pelas veias pulmonares. Depois das veias pulmonares, que chegam pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo, pela aorta, o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial, é distribuído para o corpo novamente, pela artéria aorta, ok? Então, esse foi um esqueminha simplesinho de como funciona a circulação. Muito bem. Quando o médico solicita a radiografia de tórax, o que ele quer dizer? Né? Numa radiografia de tórax, ele escreveu lá, raio-x de tórax. O que é correto fazer? No exame de tórax, o correto é PA. No exame de tórax em duas posições, o correto é fazer perfil, o correto é PA. Então, só será feito duas incidências, dois exames de tórax, quando solicitado o 2P. Ou quando ele escreve mesmo, né, gente? Raio-x de tórax, PA mais perfil. Às vezes ele não usa PA mais perfil, às vezes ele coloca raio-x de tórax, P mais P. Ou até uma barrinha assim, ó, P mais P. Então, é duas posições. Um jeito comum também, tórax, 2P. Tudo isso vai fazer com que a gente faça PA e perfil. Mas a incidência básica de tórax é somente PA. Quando é solicitado o exame de tórax somente, a gente faz somente o PA. Ok? Fácil, simples. Beleza. A gente acabou de ver no slide anterior que o exame de tórax é feito em PA e perfil. Agora a gente vai estabelecer uma regrinha aqui, ó. Importante. Imagine a seguinte situação. Vou desenhar aqui, ó, desse ladinho, como se fosse o receptor de imagem. E desse lado aqui é o raio. Ok? Então, olhando para a imagem aqui, esse é o lado esquerdo do paciente. Então, como o nosso coração e a radiografia de tórax é utilizada para visualizar a região do coração, a região do mediastino, o que acontece? O coração ele vai ficar mais próximo do receptor de imagem quando o lado esquerdo estiver encostado no aparelho. Então, sempre será feito o perfil de tórax com o lado esquerdo, porque assim diminui o efeito da ampliação do coração. Porque ampliação do coração é uma doença, chama cardiomegalia, um coração grande. Então, para evitar o efeito de ampliação, o objetivo é sempre deixar a estrutura mais próximo do chassi possível. E o coração vai ficar mais próximo quando o lado esquerdo estiver encostado. Então, para evitar causar um efeito de um coração grande na radiografia, o perfil de tórax será sempre esquerdo. Imagina a outra situação. Onde é que o coração fica, além de ser para a esquerda? Ele fica mais para frente, né? Ele está nessa região aqui. Então, o correto, a gente vai botar o chassi desse lado e o raio vai entrar pelas costas. Por que isso? Porque assim o coração fica mais próximo do chassi. Por isso que tórax é sempre feito em PA. Mesmo que o médico, às vezes, ele pede para vocês raio-x de tórax AP. Não, vocês não vão fazer tórax em AP. O correto é fazer tórax PA, pelo mesmo motivo de evitar a ampliação, porque a região posterior vai ficar, se eu fizer com a região posterior, o chassi na posterior, o coração vai ficar mais longe, causando o efeito de ampliação. Então, sempre a região anterior encosta no chassi. Então,
O tórax é sempre feito em PA. Quais são as exceções para o tórax não ser feito em PA? Crianças que não podem ficar em pé, pacientes em leitos de UTI, unidade, e pacientes, de uma maneira geral, que não conseguem ficar em pé. Aí não importa a idade, tá, gente? Não podendo ficar em pé, a gente não faz o tórax em PA. Entendam que sentado a gente ainda vai fazer PA. Uma outra variação, daí no caso do perfil, a gente só vai fazer o perfil direito quando o paciente tiver o que a gente chama de destrocárdia, que significa destrocárdia, o coração dele seria para o lado direito. Aí, nesse caso, a gente faria o perfil para o lado direito. Então, no caso de perfil, sempre perfil esquerdo. Sempre perfil esquerdo. Qual é a exceção? Destrocardia ou destrocárdia. Aí a exceção, a gente encosta o lado direito, aí vira perfil direito. Ok? Fiz uma baguncinha aqui, mas acho que deu para entender, né? Resumindo, sempre perfil esquerdo, sempre PA. Exceção, destrocárdia. Exceção, pacientes na UTI, paciente que não consegue ficar em pé. E crianças bem pequenas, que também não podem ficar em pé. Agora ficou bom, hein? Agora fiquei orgulhoso de mim mesmo, ó, dividindo aqui bonitinho. Pelo motivo que eu falei para vocês, ó, o coração tá mais para esquerda, aí ele fica mais perto do receptor que vai ficar aqui. E como o coração tá mais para frente, o receptor fica aqui. Joia? Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem que prestar atenção nos parâmetros do tórax, porque depende de se é homem ou se é mulher. A incidência é PA. Muito bem. Se é PA, quando é só PA, é o que a gente chama de rotina básica, hein? Não esquece, rotina básica ou incidência básica. Joia? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se o nosso paciente for homem, vamos usar o 43. Se o paciente for mulher, vamos usar o 35. Não esquecendo que o 43 é o 35 por 43 e o 35 ele é 35 por 35. Então, 43 masculino, 35 feminino. Quando for o masculino, TV, transversal. O feminino não tem TV nem LG porque é um chassi quadrado. Distância foco-filme de 1,80 m. A distância foco-filme também colabora para não ampliar o coração. Então, o tórax ele tem uma DIFOF diferente. Para quê? Para que o coração não apareça na radiografia grande. Chama cardiomegalia. Eu vou acabar inventando uma doença para o paciente. Então, a distância do tórax é uma distância diferenciada, 1,80 m. Gradiente difusor assim, chassi dentro da gaveta. O raio central é perpendicular na vértebra torácica 7, famosa T7. Importante, ó. Posição ortostática em pé, pode ser sentado também. E aí eu vou separar um pouquinho aqui, ó. Mãos na cintura, cotovelos, húmeros e ombros projetados para frente é muito importante. Para quê? Para quê? Para quê? Para as escápulas não ficarem sobrepostas aos campos pulmonares. Não ficou bom aqui, ó. Escápulas
não ficarem sobrepostas aos campos pulmonares. Então, essa posição do paciente é muito importante para que não aconteça a sobreposição das escápulas sobre os pulmões. E uma outra coisa importante, não mexer, fazer a exposição ao final da segunda inspiração completa. Como é que é isso? O paciente vai assim, ó. Solta. A segunda, prende. Para que a área de avaliação pulmonar seja maior, para melhorar a avaliação pulmonar. Melhorar a avaliação pulmonar. Então, é muito importante que a gente peça para o paciente respirar. Essa informação de baixo aqui é a informação da prática. Então, na hora que vocês forem olhar o vídeo da técnica prática, vocês vão ver que essa informação é muito utilizada. Não vou falar agora porque vai causar uma leve confusão no nosso querido neurônio central. Então, aqui, ó, o chassi 35 por 35 para feminino. E o chassi 43 na TV transversal para o público masculino. Em pé ou sentado, preferencialmente, porque se fizer deitado vai virar AP, e o AP faz a ampliação do mediastino, a ampliação do coração. Não mexe, inspira fundo e prende. A distância entre a fonte expositora e o chassi, agora mudou, ó, 1,80 m. Para quê? Para evitar também a ampliação do coração. Né? Gradiente difusora, sim. Chassi dentro da gaveta. Joia? Então, nós temos aqui, ó, o raio central do tórax. Aproximadamente, essa região aqui é a região da T7, ó. Observe o chassi vai na altura do pomo do Adão, a colimação de acordo com as costas do paciente, ó. Ombros, cotovelos, mão, antebraço, tudo projetado para frente, para que as escápulas não fiquem sobre os pulmões. E olha aqui, ó, a identificação para o lado direito do paciente. Joia? Fácil, simples. Ó, então, aqui é a minha radiografia de tórax. Como é que eu vejo que a minha radiografia ficou perfeita, que ficou uma imagem ótima para diagnóstico? Então, vários são os fatores que eu preciso olhar, mas principalmente aqui, ó, a escápula fora dos campos pulmonares, por causa daquela projeção. O diafragma, as hemicúpulas diafragmáticas, que aqui eu tenho uma hemicúpula e aqui a outra hemicúpula. Então, elas têm que estar inferiores. Eu preciso contar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de costelas. As articulações externo-claviculares têm que estar a uma mesma distância da coluna torácica. Eu preciso visualizar esta pontinha aqui, ó, chamada dos dois lados de ângulos costofrênicos. Isso é um indicativo que a minha radiografia ficou ótima. Certo? Pelo menos 10 pares de costelas e as hemicúpulas têm que estar o mais para baixo possível. Joia? Então, vamos agora marcar as estruturas anatômicas do tórax. Vou começar aqui de cima. Nós temos a clavícula. Aí, aqui, nós temos os campos pulmonares. Deixa eu botar bem bonitinho aqui. Isso, aí depois eu tenho a escápula. Ali, ó, eu botei só a 6, a 7 e a 8, que são o quê? 6, 7 e 8 pares de costelas. Aqui é uma estrutura chamada de... Opa, não ficou bom. Ângulo cardiofrênico.
E aqui embaixo, esse veio, é chamado de ângulo costofrênico. Essa estrutura que, se o paciente tem derrame pleural, ela parece mais radiopaca. Aqui é o que a gente chama de M, cúpula diafragmática direita. Aqui nós temos a M, cúpula diafragmática esquerda. Não esqueçam que esse prefixo M em anatomia significa metade, né? Então, é metade da cúpula do diafragma. Temos a hemicúpula direita e a hemicúpula esquerda. Aqui, o outro ângulo costofrênico, ângulo costofrênico. Aqui é uma bolha gástrica. Aqui, o coração, ou se vocês preferirem, a região do mediastino. Aqui, o arco aórtico, os campos pulmonares e o ápice pulmonar. Essas são as estruturas ideais que a gente consegue ver na radiografia de tórax. Claro, fazendo uma avaliação do técnico em radiologia, né? Nós não somos o radiologista, então o radiologista ele vai fazer N outras avaliações. Ali a gente tem região de hilos pulmonares, então não vamos ser tão aprofundados assim, ok? E aqui algumas curiosidades que a gente toma muito cuidado na radiografia de tórax. Então, uma das coisas que a gente tem que estar muito atento no exame de tórax é no quesito identificação. Na hora de estar fazendo, tomem muito cuidado. A identificação ali e a identificação aqui. Então, as duas, na interpretação, elas estão no lugar certo. Mas será que ela está no lugar certo quando a gente fez? Porque assim, ó, aqui eu tenho o coração para o lado esquerdo, centro-esquerda, conforme a gente está habituado. Aqui eu tenho coração centro-direita. A pergunta é, esse paciente tem coração para o outro lado ou foi um erro de identificação? Então, se eu erro essa identificação aqui, ó, eu crio uma destrocardia. Que eu não sei se isso é verdade. Então, tomem muito cuidado com a identificação. O que eu quero dizer com isso? É aqui, ó. Na hora da realização, isso aqui, ó, essa etiquetinha sempre tem que estar do lado direito, para eu ter certeza que o posicionamento do coração na radiografia vai estar correto. Uma outra coisa, a diferença entre AP e PA. A gente já sabe que AP só se vai fazer em pacientes que não possam ficar em pé. Então, observem que o AP, ele causa, é natural, uma ampliação do mediastino. E é mais difícil a questão respiratória. Ó. É natural que o diafragma fique mais superior, a hemicúpula fique mais superior. Então, no PA, eu tenho uma medida de coração de acordo com a normalidade. Ok? Como é que se sabe se o coração é grande, né? Traça-se uma linha aqui no meio, ó. Aí faz uma somatória disso aqui com isso aqui, que é a parte mais distante desse lado, com a parte mais distante desse lado. Soma-se essas duas e divide por essa aqui, ó. Então, vamos supor, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C. Então, a fórmula é A mais B dividido por C. Tem que dar menor que 0,5. Essa conta. Se der maior que isso, significa que o paciente tem um coração aumentado.
isso pode ser criado por uma radiografia feita de maneira errada. Então, fiquem muito atentos à realização. Só se faz radiografia em AP em pacientes que de fato não possam ficar em PA, tá bom? Ó, tomem cuidado na diferença entre artefato e uma estrutura que faz parte do paciente naquele momento. Isso aqui, ó, é um marca-passo, é um controlador de movimentação cardíaca. Isso aqui é um sutiã. O meu querido amigo técnico esqueceu de pedir para o paciente tirar o sutiã. Então, aqui eu não vou repetir, aqui eu tenho que repetir. Ó, dois erros bem comuns aqui, ó. O primeiro erro, esse aqui, o técnico esqueceu de fechar a gaveta, que dificilmente o paciente vai se movimentar dessa maneira. E aqui houve um corte dos ângulos costofrênicos. Então, se o paciente tiver derrame pleural, não dá para ver. Por quê? Porque o posicionamento do raio central foi errado. Erro de RC. O tórax é muito sensível a qualquer tipo de equívoco. Então, vamos ao perfil. Primeira informação importante. Sempre perfil esquerdo. Qual é a exceção? Destrocárdia. Para evitar a ampliação do coração. Então, nós vamos usar o 43 na LG para os homens e o 30 na longitudinal para as mulheres. Então, 30 feminino, 43 masculino. Mas os dois na longitudinal. Continuamos com distância de 1,80 m para evitar que o coração fique ampliado. Usa-se grade antidifusora. O raio central perpendicular na vértebra torácica 7. Em pé, preferencialmente. Se não der em pé, pode ser sentado. Ó, lado esquerdo, sempre lado esquerdo, com a exceção destrocárdia. Observar para que o quadril não esteja rodado e os braços sempre para cima, para evitar a sobreposição dos húmeros sobre os ápices pulmonares. A instrução é a mesma. Não mexer, respirar fundo a segunda vez e segurar. E essa informação aqui é uma informação da prática do raio-x de tórax. Então, aqui, ó, 30 por 40, que é chamado de 30, e 43, que é o 35 por 43. O 43 é masculino e o 30 é feminino. Ambos na longitudinal. Então, 43 para homens, 30 para as mulheres. A distância entre a fonte expositora e o receptor de imagem 1,80 m para que o coração não fique ampliado, não mexe, em pé e inspire fundo e prenda. A grade usa chassi dentro da gaveta. Ó, que bacana. Então, lado esquerdo encostado no book. Olha lá o lado esquerdo, os braços elevados para cima, tá? Nada para frente, para cima, para evitar, porque aqui é a região dos pulmões, ó, para que os ápices pulmonares não estejam sobrepostos. E o raio central na T7. Observe que o corpo tem que formar 90 graus com o book. E a identificação segue aqui, ó. A identificação segue para o braço, para o mesmo lado onde está o braço esquerdo. No mesmo lado que estava no PA. Troca o chassi e deixa a identificação no mesmo lado, para evitar qualquer tipo de equívoco. E aqui está a minha radiografia de tórax em perfil. O que eu tenho que cuidar para eu ter certeza que o meu exame está correto? Os braços não podem estar sobrepostos à região do ápice pulmonar.
A coluna torácica não pode estar duplicada, porque isso é sinal de rotação. O diafragma tem que estar para baixo. O externo não pode estar duplicado. Eu não posso ter nenhum corte na região pulmonar. Ok? Simples assim. Isso são indícios que não há rotação. Então, vamos às estruturas anatômicas do tórax. Vou começar por aqui. Ápices pulmonares. Aqui eu tenho os campos pulmonares. Aqui eu tenho a coluna torácica. Aqui eu tenho os ângulos costofrênicos. Aqui eu tenho as cúpulas diafragmáticas. Ou, se vocês preferirem, a gente pode chamar só de diafragma. Aqui, o coração. E aqui, o externo. Ok? Então, aqui, gente, eu trouxe um esqueminha mostrando o que se consegue ver. Um médico radiologista, é bom que se diga, né? Todas as estruturas anatômicas do tórax. Isso aqui é um esquema mais explicativo, não é de aptidão da gente precisar e ter a necessidade de entender todas essas estruturas. A gente tem que conhecer mais as estruturas básicas e conseguir ver se a radiografia ficou apta para o diagnóstico, tá bom? Essa foi a nossa aula de técnicas radiológicas falando do tórax. Bons estudos e até uma próxima aula, tá, gente? Grande abraço.